Olá, alunos. Hoje, nossa aula de ciência, né? Oitavo ano. Então, vamos começar. Continuando nosso conteúdo sobre reprodução humana, nosso conteúdo hoje está na página 77 a 83. É bem longo o nosso conteúdo. E o nosso tema, né, do nosso conteúdo são os métodos contraceptivos, que são vários, né? O que é que esses métodos contraceptivos procura sempre evitar, né? Uma gravidez indesejada, porque a gravidez ela deve ser planejada pelas pessoas envolvidas, de modo que ocorra no momento adequado da vida de cada um, certo? Então, os métodos que não são poucos, mas são muitos, né? No caso aqui nós temos a camisinha, esse aqui, o DIU, entre outros, né? Como pílula. É. Então, a gravidez ela deve ser planejada por ambos, né? Visando o bem-estar tanto dos progenitores quanto da criança que vai nascer, ou seja, deve haver um plano para que não venha nenhum dos envolvidos sofrer, né? Tanto os pais como também a criança. Muitas vezes a gravidez não é um desejo das pessoas que realizam o ato sexual. Porém, por falta de informação ou por falta de cuidados adequados, né? Essa consequência pode ocorrer, certo? Assim, devemos estar cientes dos métodos que nos permite fazer esse planejamento, os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. São muitos os métodos contraceptivos. Alguns deles são mais eficientes que outros. Para seu conhecimento, vamos comentar alguns dos principais. Então, o nosso conteúdo sobre métodos conceptivos, começa agora. Vamos lá. A primeira, né, ou o primeiro dos métodos anticoncepcionais, né, no caso, seria aqui a tabelinha. Ou seja, para fazer a tabelinha, a mulher deve anotar a duração do seu ciclo menstrual, né, os ciclos menstruais, por alguns meses. Depois deve considerar a duração do ciclo mais curto e o do mais longo. Mas é importante excluir, né, os ciclos muito longos ou muito curtos. Então aqui tem, ó, lembre-se de que, em geral, os ciclos duram 28 dias. É preciso ter em mente que esse é um método que requer disciplina, planejamento, autoconhecimento, e a tabelinha não previne contra os ISTs. ISTs, na realidade, são as infecções sexualmente transmissíveis, que antes era conhecido como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então vejamos, aqui nós temos uma tabela que demonstra, né, algumas informações. Nesse caso aqui nós temos uma legenda, né? A legenda aqui diz o seguinte, ó, dias não férteis. Os dias não férteis são esses de cor, né, dessa cor aqui, ó. Já os dias férteis estão aqui com a cor mais alaranjada, né? Ó. Normalmente, certo, representado de cor diferente, a pessoa pode, né, a mulher ela pode fazer por si mesma, olhando, mas sempre tendo que observar alguns fatores, né, que é o exame dos seus períodos menstruais. Outro método anticonceptivo, né, nós temos aí a camisinha masculina, muito conhecida. Ó, a camisinha masculina é feita de látex
e atua como uma luva, revestindo o pênis e retendo o sêmen em seu interior. Ela deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração, sendo importante deixar uma pequena folga sem ar na ponta. Após a ejaculação, a camisinha deve ser retirada enquanto o pênis ainda estiver ereto, né? E essa deve ser descartada. Ela não pode ser reutilizada, certo? Então aqui nós podemos ver o que? No primeiro exemplo aqui nós temos, né, como está sendo colocado. A camisinha sempre deve ser colocada com o pênis ereto, certo? No ato, antes, né, no caso, antes da penetração. Esse espaçozinho que é indicado que se faça, né, no caso aqui, na hora de colocar, é apertado na ponta para que não fique ali ar. Para quando o sêmen sair, né, do pênis, vim aqui, porque a trajetória, né, do sêmen aqui, quando o sêmen chegar aqui, tem esse espaço, e esse espaço ele não está com ar, ou seja, ele está vazio praticamente. Certo? Se ele tivesse com ar, né, o que é que poderia ocorrer? Poderia ocorrer que o sêmen poderia vazar, certo? Ou poderia ser também que a camisinha poderia apresentar algum problema pela questão da pressão. E esse método, no caso a camisinha masculina, ela previne a questão do nascimento, né? Do nascimento, previne a questão da gravidez indesejada, como também previne contra doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Deve-se abrir a embalagem da camisinha com cuidado para não danificá-la. Aí tem uma atenção aqui, Essa atenção quer dizer o seguinte, que você deve nunca, né, ou você nunca deve abrir a embalagem da camisinha com dente, porque com isso poderia prejudicar. Aí temos também outro exemplo, aquela camisinha ali é a camisinha masculina, né, que nós acabamos de estudar. Agora, ou comentar, agora nós iremos ver aqui e falarmos um pouco sobre a camisinha feminina, né? A camisinha feminina traz os mesmos benefícios que a camisinha masculina, ou seja, também retém sêmen e protege contra infecções sexualmente transmissíveis, pois impede o contato, certo? Ela impede aí o contato dos órgãos ou das secreções, né? Aí nesse caso aí nós podemos ver na imagem, né, como é colocado. E sempre deve ficar, né, uma partezinha aqui por fora, né, a borda, né, para evitar, certo, que secreções do parceiro, né, ou dos parceiros entrem em contato com o órgão genital. Então, ela tem a mesma finalidade, né, os mesmos benefícios, ela retém o sêmen e protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Outros anticoncepcionais, nós podemos comentar aqui também, é o espermicida e o diafragma. Normalmente, o espermicida sozinho, ele pode não ter ali aquela eficiência, né, de prevenir a gravidez. Por isso, ele deve ser utilizado sempre em associação com outro método ou com outros métodos, pois o indício de falha é muito elevado. Esse método não protege contra infecções sexualmente transmissíveis, IST. O diafragma, né, nós podemos ver aí, é uma meia esfera de látex
que deve ser colocada no fundo da vagina ao redor da abertura do útero, antes da relação sexual. Tem uma face côncava e nela é recomendável que se coloque o espermicida. Nós podemos ver aqui, ó, nessa imagem, né? Ó, aqui nós temos o diafragma e aqui nós temos o espermicida. Coloca o diafragma para tampar, né, a entrada ali para a abertura do útero. E depois coloca o espermicida, certo, na face côncava do diafragma. Para quando o esperma vir, ó, né, no momento da ejaculação, o contato dele com o espermicida, ainda que não seja assim eficiente, tão eficiente o espermicida, certo? Mas nós temos aqui o diafragma que evita também, certo? Então, essa é uma recomendação, né, que se use os dois. O outro método anticoncepcional são as pílulas, né, anticoncepcionais, que existem várias, né? Existe o Círculo 21, existe outros, né, Nordestes, e assim sucessivamente, certo? Existem vários tipos. Ó, as pílulas anticoncepcionais são comprimidos que contêm hormônio feminino, o estrogênio ou progesterona, que agem interrompendo a ovulação. Deve ser ingerido regularmente. Certo? E nesse caso aqui existem vários tipos de pílula e somente o médico pode determinar o melhor tipo de pílula para cada mulher. Então, no caso das pílulas, existe o quê? Existe reações adversas. Tem mulheres que usam as pílulas anticoncepcionais e elas começam a ganhar peso. Tem outras que, dependendo do tipo da pílula que ela use, fica com mudança de humor, né? Tem dia que fica triste, tem dia que fica zangada, certo? E em alguns casos pode ter também, né, acarretar em trombose. Por isso tem essa importância de procurar um médico, porque o médico irá esclarecer. Lembrando que, assim como o diafragma, assim como os espermicidas, né, esse método, que é as pílulas anticoncepcionais, elas, né, e ele diz assim, as pílulas anticoncepcionais não evita, certo? Não evita o contato, certo, das secreções. Então, ela não oferece proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. O DIU. São vários os tipos de DIU. Todos fabricados com materiais flexíveis, que são posicionados no interior do útero. Procedimento que só deve ser realizado por um médico. Então, aqui nós temos, né, essa imagem, ó, aqui a representação de um DIU. E esse procedimento, no caso, não é qualquer um. É necessário que seja ali feito por um médico. Esse dispositivo pode ficar no útero por vários meses. Ele impede a fixação do embrião no útero e diminui a eficiência dos espermatozoides em fertilizar os ovocitos, certo? Então, a finalidade desse instrumento aqui, desse método conceptível, né, o dispositivo intrauterino, é evitar que o embrião venha se desenvolver no útero. Isso é depois da fecundação, né? Tem a fecundação, aí ele evita ali que o embrião venha se fecundar ou venha se fixar no útero. Bem como ele diminui, né, a eficiência dos espermatozoides. Aí, dois métodos aqui que são poucos usados, mas são usados, né?
é a laqueadura tubária e a vasectomia, certo? A laqueadura tubária é feita por meio de cirurgia, havendo necessidade de internação hospitalar, porque vai ser a mulher que faz esse processo, a mulher que opta, né, tem por opção esse processo, ela vai ter uma cirurgia tipo uma cesariana, certo? Então, realmente é doloroso. Por isso tem que ser o que? Ter uma internação ali, vai ser possivelmente, normalmente, deixa eu lembrar aqui o nome, anestesia geral, certo? Então tem todo um processo. Nesse caso, ela precisa de uma internação hospitalar. Por quê? Porque é preciso abrir, né, o corpo para poder fazer o corte nas tubas uterinas, certo? Aqui, ó. Aqui o corte, né, ó. Temos aqui o corte das tubas uterinas. Já vasectomia, vasectomia é uma intervenção feita no sistema genital do homem. O que é que acontece? Trata-se de uma cirurgia mais simples que a laqueadura, podendo ser feita no consultório médico com anestesia local. Enquanto essa aqui, no caso da laqueadura, é anestesia geral, essa é uma anestesia local, certo? E bem rapidinho ali, é muito mais rápido, não precisa de internação hospitalar, certo? Então, esses são os tipos, né, de anticoncepcionais. Além disso, esses procedimentos só são permitidos em pessoas acima dos 25 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Ou caso tenha outros tipos de problema que não possa mais engravidar, aí, dependendo, vai ser permitido fazer esse tipo de tratamento, certo? Esse tipo de cirurgia. Então, nós temos aqui bons estudos. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Estude.